Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje eu tô aqui com o Theo, meu marido. E a gente vai gravar um vídeo sobre como é o casamento entre uma pessoa vegana e uma onívora. Se você quiser ver essa conversa, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos. Vamos? Para quem tá chegando no canal agora, esse aqui é o Theo, meu marido. Quem já tá aqui há mais tempo já viu ele em alguns outros vídeos. Uma coisa que costumam me perguntar muito quando descobrem que eu sou vegana e que o Theo é onívoro é como é a convivência entre a gente, quais são os acordos que a gente faz aqui em casa, né? Acho que é legal comentar que quando a gente se conheceu, começou a namorar, enfim, eu era vegetariana, ovo-lacto vegetariana, né? E o Theo era onívoro, obviamente, continua sendo, né? Então, desde o começo da nossa relação, ele já teve que lidar com alguma diferença nesse sentido ideológico, né? Sim. Essa diferença, de alguma forma, foi se acentuando, né, com a minha transição para o veganismo. E ele também foi acompanhando, porque foi uma coisa muito natural, muito compartilhada aqui dentro de casa, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como foi me ver, assim, transicionando. Eu preciso dizer que, na verdade, a transição foi ótima. Porque, assim, quando você era ovo-lacto vegetariana, muitos dos pratos se baseavam em queijo, né? Porque é a substituição que parece natural pelo mito da proteína, aquela coisa toda. É mais fácil. E é mais fácil. Então, né, um macarrão com molho quatro queijos, molho branco e tal. Quando isso deixa de ser viável, né, você precisa descobrir novos sabores. E essa parte é uma maravilha. E aí a gente, a Fabi, como estava também entrando num período de descobrir o grande prazer da cozinha, né, de desenvolver isso ainda mais, né, ela começou a adentrar num universo de sabores que, assim, eu não tenho medo de afirmar que muito dificilmente a gente adentraria com uma cozinha ovo-lacto vegetariana, não vou falar onívora. Então o que parece, na verdade, que era uma restrição, no nosso caso, né, e muito provavelmente em outros casos também que eu conheço, em vez de ser uma restrição, abriu o universo, né? Para usar muito mais variedades de legumes, verduras, frutas, combinações diferentes das que a gente fazia, né? Combinações. Sabores inusitados, né? Exatamente. Então isso eu acho que é uma coisa bem legal falar. Então, assim, como é que funciona a rotina aqui de casa, né? A maioria das vezes quem cozinha a comida do dia a dia sou eu, né? Eu não faço a comida onívora, eu só faço a comida vegana, né? Se o Theo quiser comer alguma coisa com carne, obviamente ele tem a liberdade de trazer o que ele quiser, mas ele também vai precisar cozinhar e limpar o que ele for usar, claro, né? Isso acho que nunca aconteceu, de você querer cozinhar alguma coisa com carne, né? O que acontece um pouco mais frequente é ele comprar coisas prontas, por exemplo, embutidos, queijo, que são coisas que não precisam ser cozinhadas e que eventualmente você come. Ou quando a gente pede alguma coisa fora, que eu acabo optando pedindo alguma coisa com carne, né? Mas do contrário, ele come a comida vegana também, né? E eu só cozinho a comida vegana. Eu acho que isso é algo importante, que assim, muita gente pergunta se eu cozinho a comida dele, assim, né? E acho que seria uma violência dupla se isso acontecesse, né? Até porque isso não faz o menor sentido, né? Primeiro porque não é o lugar da mulher cozinhar a comida da casa. Sim. A gente faz esse acordo aqui porque é simplesmente um acordo, poderia ser diferente. É porque como funciona a nossa dinâmica, né? Exatamente. E não a nossa relação. Exatamente. Né? Então são os acordos que a gente faz dentro de casa. Né? Claro. Eu amo cozinhar, enfim, eu fico com essa parte boa da rotina, né? Mas obviamente seria uma violência muito grande caso eu me sentisse por alguma coisa obrigada a fazer, né, uma comida que pra mim representa tanta coisa negativa e representa um assassinato, enfim, isso não seria nem um pouco não faria o menor confortável, sentido, né? Enfim, porque acho que tem algumas pessoas que têm essa relação, né, dentro de casa, de não compreensão, né? Sim. E acho que seria bacana você falar assim, porque você acompanhou muito
assim, os meus estudos sobre isso, então as minhas leituras sobre libertação animal, de ver os documentários que eu assistia junto comigo, de conversar comigo sobre esse assunto, né? Então como é o seu posicionamento, assim, tendo visto tudo isso e ainda optando por comer carne, né? Obviamente é um posicionamento contraditório, né? E que me coloca em contradição, inclusive, o tempo todo, porque de uma certa forma eu sinto que talvez exista uma certa barreira emocional para adentrar e ter a empatia sobre o sofrimento que não é humano, né? Obviamente isso é fruto de uma mentalidade especista, etc e tal. Que então, isso é importante dizer, não é particular a sua, é de uma sociedade que é assim. E né? que eu tenho isso interiorizado de uma forma muito forte, então é muito difícil, né, eu parar e olhar e adentrar aquilo ali, aquele sofrimento que eu estou vendo, por exemplo, num documentário, numa leitura, ter o mesmo grau de empatia que eu tenho, por exemplo, quando eu leio sobre o sofrimento humano, né? É claro que isso tem a ver com o tipo de lugar que eu ocupo, o tipo de história que eu herdo, né, da própria sociedade e tal, mas eu sei que é um lugar de contradição, e vai ser um lugar de contradição ainda maior, porque assim, a gente tendo um filho, a gente já tem um acordo de que o nosso filho vai ser vegano. Então... E acho que é importante dizer por que ele vai ser vegano. Ainda que o Theo não pratique isso na vida dele, né, existe um certo acordo de que isso seria o melhor a se fazer, né? De que isso seria o mais ético a se fazer, e de que essa seria uma postura que seria melhor para os animais, para os próprios humanos, né? Por vários motivos, por motivo de saúde, por motivo ecológico, né? Por motivos sociais, inclusive, né? Então existe um certo acordo nosso, né? Sim, intelectual, sim. ao menos, de que isso seria a melhor ideologia possível, né? Então, ainda que você não consiga praticá-la, né? Sim, sim. Então, acho que esse era um pouco do ponto que eu queria falar, assim, sabe? Não sei se... Não, mas faz todo sentido, porque existe pelo menos, embora eu tenha uma dificuldade de ter a questão da empatia com o sofrimento animal, obviamente eu sei das outras consequências, né, da indústria da carne, que é uma indústria mais excludente, porque ela diminui a oferta de alimentos, né, e além disso ela tem um impacto ambiental muito maior, né. Sim. Então, obviamente, pensando nesses aspectos, esses aspectos me levam a considerar a possibilidade, assim, de que talvez um dia eu mesmo tenha que migrar, né, para uma alimentação que seja vegana ou, no mínimo, prioritariamente vegana. Então, diante disso e percebendo o quanto que essa alimentação é muito mais benéfica, inclusive em termos de saúde também, né? Obviamente a gente tem esse entendimento comum de que criar um filho na nossa casa, a gente criaria com uma alimentação que é uma alimentação vegana e, obviamente, com os valores que, principalmente advindos de você, em relação a toda a questão da empatia pelos animais, que são próprias, e da libertação animal, que é própria do veganismo, né? E acho que isso, a gente também partilha desse tipo de valor, né? Sim. Então, querendo a libertação de todos os seres, né? Não só dos animais, obviamente. Então, isso é um valor comum. Né? Sim. Mas que eu acho bem, que a gente poderia falar um pouco, assim... o que mudou na nossa rotina quando eu me tornei vegana, sabe? Porque as pessoas às vezes ficam em dúvida do impacto que isso vai ter pro relacionamento ou socialmente. Então, assim, o que você acha que mudou? Considerando que eu era vegetariana, então, né? De uma pessoa onívora para uma pessoa vegana, acho que muda até um pouco mais, mas... Sim, eu acho que, assim, talvez uma primeira coisa que mude um pouco é a parte meio que social, porque a gente vive um mundo que ele é extremamente pautado pela carne. Então não são todos os lugares onde é possível a gente comer, porque não tem opções. Mas você não acha que isso é um mito? Você já foi em algum lugar comigo em que eu não consegui comer alguma coisa? O que muda mais, na verdade, talvez seja a coisa
de qual é a postura que você tem durante as compras, né? Porque, obviamente, a atenção que se tem que ter aos produtos, a composição dos produtos e tal, é muito maior. E isso, inclusive, foi uma coisa extremamente benéfica, porque, por exemplo, hoje a gente, além de ter uma casa que com uma alimentação que é prioritariamente vegana, e ela é vegana na alimentação comum, né? Ela só não é vegana na minha parte, nas partes que eu eventualmente compro para eu comer à tarde, um lanche, uma coisa assim. Além disso, a gente, por exemplo, hoje faz os próprios cosméticos, o próprio shampoo, a própria, né? E claro, isso é uma coisa que é benéfica para o nosso corpo, né? Mas isso surge da atenção que se depositou em relação aos ingredientes dos produtos, que foi em função de uma atenção que o veganismo pede. Acho que o começo, quando você se torna vegano, é bem chato essa parte de compras, assim, porque até você se habituar em quais o nome das coisas, às vezes uma mesma coisa tem tipo 3, 4 nomes diferentes, siglas, números, nomes em outras línguas, tudo para você justamente não saber o que é aquilo que tem dentro da sua comida, do seu produto de limpeza ou do seu cosmético. As coisas são muito mascaradas, muito, né? muito mascaradas. Então até você se habituar, o que são as coisas, quais são as marcas que fazem teste em animal ou não fazem teste em animal, enfim, demora um certo tempo. Sim. E no começo, assim, você não dá pra ir no mercado e comprar tudo que você precisa, porque por mais que eu andasse com várias listas, né, de produtos e ingredientes e tal, sempre tinha alguma coisa que eu não sabia o que era. Causava uma dúvida, então e aí eu acabava anotando no papel o que era aquilo para pesquisar quando eu chegasse em casa, para descobrir se aquilo tinha alguma coisa ou não. É claro que hoje em dia, com o uso do celular, com a internet em qualquer lugar, você pode entrar no Google rapidinho, pesquisar o que é aquele ingrediente no mercado mesmo. Isso facilita muita coisa. E além disso, a própria prática, né? Eu acho que com 6 meses de veganismo, isso já era muito automático. Às vezes só quando era um produto específico, alguma coisa que assim, você não está acostumado a comprar, às vezes gera alguma dúvida, algum ingrediente. Sim. Mas realmente é uma parte bem complicada desse início. Sim, sim. Mas acho que é uma parte boa também, porque acaba que você tem muito mais consciência sobre aquilo que você consome. Isso que eu ia falar, era uma parte complicada no sentido assim, de um novo aprendizado, mas em nenhum momento, pelo menos pra mim, que não tinha como opção ser vegano, né? Eu tava nesse conhecimento exatamente pra gente poder comprar as coisas em comum. Mas em nenhum momento isso foi difícil pra mim, era divertido a gente descobrir e tal. É claro que às vezes dá aquela frustração, vamos comprar isso. Pô, mas o que é esse corante? Pô, não sei, vamos ver. Então aí você não trazia um produto, mas era assim, umas coisas muito pontuais, e você muito rapidamente também já começou a andar com essas listas. É bom pra quem é consumidor compulsivo, né? Porque simplesmente não dá. Não, é impossível. Não existe compulsão, né? Não era o nosso caso, mas enfim. Agora, voltando no ponto de restaurante, né? Acho que tem muita gente que tem esse medo de virar vegano e aí de repente não conseguir comer fora e tal, né? Pra mim a experiência é assim, como eu sou celíaca também, eu tenho dificuldade de comer fora por conta do glúten. Mas não por ser vegana, porque em qualquer restaurante à la carte, no mínimo que você vai ter uma salada, arroz, batata, enfim, isso é uma coisa que sempre tem, né? Tem sempre uns legumes, né? Sempre tem legume a vapor, alguma coisa assim, né? E restaurante aquilo é a coisa mais gostosa do mundo. Você enche o prato de salada, pega arroz, enfim. É realmente bem tranquilo, né? Sim, Como sim. é pra você como acompanhante? Pra mim é muito tranquilo, porque eu sempre sei que você tá atenta às coisas às opções, né? E de uma certa forma isso é engraçado, isso não me impacta tanto, né? Não é uma coisa que é engraçado, porque as pessoas falam, mas é difícil. Não, é muito fácil, assim, eu não consigo ver onde está o problema dessa convivência, né? Eu até imagino, e aí eu vou até te fazer essa pergunta, que mais difícil seja o contrário, né? Porque de uma certa forma eu me deparo com a sua opção, que é uma opção que me parece extremamente válida, não é uma opção que eu questiono
de nenhuma forma, nem eticamente, nem em termos de saúde e tal. Então é uma opção que não tem questionamento, ela não traz uma dificuldade para mim, porque de uma certa forma as coisas que você precisava saber, você primeiro foi atrás, já estava sabendo, já, né, quando eu fui ver você já tinha as listas. Né? Então, para mim foi muito cômodo, né? Hoje em dia eu sei o que comprar porque você vai me falando e tal. Mas eu acho que talvez seja mais difícil você saber que você, entre aspas, precisa respeitar de uma certa forma uma opção, né? Diferente da outra pessoa, mas essa opção é eticamente questionável, né? Extremamente questionável. Então é muito mais difícil você o tempo todo se deparar com o outro que faz uma opção, né? Que para você é uma opção péssima, né? Isso realmente é uma coisa que é um pouco difícil, né? Não dá pra dizer que não é, para uma pessoa que se tornou vegana e que tem muito contato com a crueldade toda que tá por trás do consumo de carne, né? É difícil ver aquele consumo ali na tua frente. Então, assim, o Theo sabe que uma das coisas que me incomoda e que eu realmente não faço, por exemplo, é em churrascaria, ou em algum lugar que tenha, assim, a coisa muito explícita, né? Isso desde que você era vegetariana, isso me incomoda, né? num ponto, assim, de não conseguir administrar, né? Então, por exemplo, um frango inteiro em cima da mesa, não consigo administrar, não tem como. Ou, né, uma coisa assim no espeto, uma coisa mais agressiva, é muito difícil pra mim administrar. Peixe também, peixe é uma das coisas que pra mim é mais difícil, né? Então, o peixe inteiro e tal, eu também não consigo administrar. O que pra mim é um pouco mais tranquilo é, no momento em que a outra pessoa tá comendo a carne, tentar não olhar e tentar dissociar, né? Porque senão a vida fica impossível, né? Eu não sou o tipo de vegana que vai apontar o dedo quando a pessoa tá comendo no prato, né? Geralmente eu vou tentar conversar em um outro momento. Eu adoro conversar sobre esse assunto, acho que é um dos meus assuntos preferidos e a gente sempre conversa muito sobre isso, mas até com outras pessoas, né, e tal. Acho que eu gosto muito de contar as coisas que eu sei e que eu descobri. Muita gente que não tem a menor ideia de como a indústria funciona, né? Mas eu não me sinto tão confortável em fazer isso de uma forma agressiva para o outro, né? Mas isso é só meu estilo. Mas tem essa coisa, talvez a grande dificuldade para mim, em termos não é da convivência, isso não é da convivência, isso é uma dificuldade ética. É saber que o tempo todo um comportamento meu, ele é um comportamento eticamente reprovado por alguém que eu ame. Isso também não é fácil, né? E não é fácil não no sentido de que você vem e fica falando. Até porque não tem isso, né? Não acontece isso, né? O que acontece é que eu sei exatamente quais são as questões, né? E o pensamento e a escolha da Fabi, os porquês da escolha. E obviamente esses porquês me fazem saber que quando eu como carne, quando eu como queijo, quando eu faço uso de produtos de origem animal, esse uso ele é questionável para uma pessoa que eu amo, para uma pessoa com quem eu convivo, né? E claro, isso não é uma situação mais confortável do mundo, né? Ao mesmo tempo, assim, do meu ponto de vista, assim, é óbvio que eu não quero passar os meus dias problematizando, né, isso, até porque acho que o meu estilo de vida já problematiza o suficiente, né? O que eu sinto é um profundo respeito, uma profunda admiração por quem você é e pela sua trajetória, que permitem integrar essa experiência. Gente, eu tava editando esse vídeo quando eu percebi que o pedacinho final da nossa filmagem cortou e foi parar em algum universo paralelo que não consigo recuperar. Então a gente resolveu gravar o finalzinho de novo da minha fala e fazer o encerramento desse vídeo. Eu peço desculpas pelo erro de continuidade, mas acontece, né? É verdade. Então, só para concluir meu raciocínio do ponto que cortou do outro vídeo, eu estava dizendo que eu tenho um profundo respeito e admiração por você e pela tua trajetória, que permitem que eu olhe as tuas escolhas, entendendo o teu ser com toda a complexidade. E não te acho uma pessoa horrível porque você faz escolhas que eu não concordo, né? E acho que é o amor e a empatia também que faz isso. Então toda aquela empatia que a gente deseja que os onívoros tenham para com os animais, né?
eu acho que é o exercício que a gente também precisa fazer para aceitar as escolhas das outras pessoas, né? Ainda que a gente saiba que essas escolhas são escolhas que estão prejudicando outros seres, né? E eu também disse que no nosso caso, né, nós veganos, a gente precisa dos onívoros para fazer a nossa revolução acontecer. Porque a gente já fez a mudança que a gente tinha que fazer do ponto de vista individual, né? E ainda que ela seja muitíssimo significativa, para que a revolução que a gente deseja aconteça, né? A gente precisa de quem está do lado daí, né? De quem ainda não fez essa escolha, né? Então eu acho que essa relação precisa ser muito trabalhada, né? Uma coisa que me ocorre até do ponto de vista pessoal é assim, pensar que o lugar do encontro não é necessariamente o lugar da igualdade, mas sim o lugar da diferença, né? Então o outro é justamente aquilo que é altéreo, que é diferente de mim, né? E celebrar o encontro pode ser sim entender como a gente constrói a partir da diferença, né? Sim, sim. Então acho que é isso que a gente tem tentado fazer com a nossa relação. Sim. E nesse mundo, né? Enquanto você estava falando do encontro como dispositivo de alteridade, né? O local que você celebra não propriamente a igualdade, mas a diferença, eu fiquei pensando o quanto que a impossibilidade de diálogo que a gente vê no mundo hoje, ela tem criado posturas e lugares muito extremados, né? E a partir desses lugares extremados, o que a gente percebe é uma incapacidade de diálogo e não propriamente uma capacidade de transformação, né? E realmente essa coisa de você acolher a diferença, não no sentido de ser conivente ou complacente com ela, né? Mostrando inclusive, olha, esse ponto para mim é o ponto onde há o inaceitável. Então eu não compactuo com as suas escolhas, né? No entanto, isso é uma atitude que é diferente, que inclusive abre a possibilidade do mas por quê? O que está de errado, né? Do que alguns tipos de abordagem, e aqui você estava falando da abordagem vegana, mas eu acho que assim, na verdade o que a gente tem visto na nossa sociedade como um todo é um acirramento dessas posturas e uma incapacidade plena do diálogo, assim, de você tentar entender por que o outro age de outra forma, né? Você perceber e aceitar que existem formas diferentes, sim, de você encarar a sociedade, encarar o seu lugar no mundo, né? E isso parece que tem se tornado muito difícil, porque a gente vai criando bolhas, né? E essas bolhas, elas não celebram o encontro, elas celebram, de uma certa forma, quase que um pensamento único. E quando esse pensamento, né, com o qual eu compartilho, ele entra em confronto, e aí o confronto que eu penso seria um confronto muito mais assim, um choque de ideias com um outro pensamento, né, que é uma postura inclusive pensando rizomaticamente, né, como que os conceitos eles vão se entrechocando e criando novas possibilidades, inclusive do pensamento. Isso a gente tem perdido um pouco, porque a nossa sociedade não deseja esse encontro, não deseja esse embate de ideias. Parece que embater ideias é algo como xingar pessoalmente o outro que pensa diferente da gente. E quando a gente faz isso, simplesmente a gente não ouve, não é ouvido e não constrói nada, né? Isso é muito interessante, porque do ponto de vista filosófico, né, a gente tem uma história do pensamento aí imensa para mostrar para a gente o quanto que é justamente o choque de conceitos e o choque de ideias que cria novos conceitos e novas ideias, sim, né? Sim. E é a partir da diferença que se criam escolas e expansões do pensamento, né? Expansões daquilo que a gente entende como ser humano, né, nesse mundo, assim. Sim, e a gente tem realmente, enquanto a gente não celebra o encontro e a diferença, a gente não cultiva isso. É verdade. Então essa é a nossa tentativa e a nossa aposta, né, no mundo. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo para eu saber. Escreve aqui nos comentários, vamos aproveitar esse tema para continuar esse plano de imanência aqui nos comentários. Também aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até mais. Até mais.